Neste prédio, no Jardim Botânico, em Curitiba, funciona o Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná. O trabalho, coordenado pela professora Daniela Biondi, chega ao público pela internet. O site surgiu com a necessidade da universidade, através de suas pesquisas, interagir com as necessidades da população, né, de um modo geral, para que elas possam tirar suas dúvidas, resolver seus problemas, que até domésticos mesmo, né, relativos a paisagismo, a jardinagem, né, o problema com algumas árvores que tenham em casa, no seu quintal, e que nós, com conhecimentos técnicos, científicos, poderíamos solucionar determinados problemas. O site do Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná tem uma média de 1.000 acessos por mês. Aqui, o público encontra notícias da área florestal, informações sobre plantas, entrevistas e mais. Então aqui temos alguns links, eventos, aí existem assuntos polêmicos, né? Os assuntos polêmicos que colocamos até agora foi se a população acha coerente, nós temos uma biodiversidade tão grande de plantas ornamentais, a gente fazer uma compra, né, de sementes exóticas, como aqui a gente tem, é cultural, né, as pessoas usarem muito essas flores que são da Alemanha, flores que são da Holanda, né? Para que a gente precisa importar plantas se a gente tem a maior biodiversidade do mundo, né? Além de polemizar, a página do Laboratório de Paisagismo na internet é interativa. A interatividade, principalmente dos assuntos abordados, né, estão em função dos e-mails recebidos, né? Então, com a frequência de determinados assuntos, nós achamos a necessidade de ir mais a fundo em determinados assuntos, né? Que até faz com que as pessoas complementem as informações que elas solicitam através dos e-mails. O que eu estou fazendo aqui é responder o e-mail de um usuário que enviou esse e-mail para a nossa homepage, né? Ele queria trocar ideias sobre eficiência energética de baixo custo. E o que foi que eu fiz? Eu contactei um professor da área e ele me deu a resposta do e-mail. Agora eu estou redigindo um texto para enviar para essa pessoa. E assim, todos os e-mails que a gente recebe, a gente responde. Vem até alguns curiosos sobre, por exemplo, uma mulher que vai se casar em fevereiro. Ela queria saber que tipo de planta que ela pode usar no enfeite, né, do casamento dela. Ela mandou um e-mail perguntando sobre isso. E um outro também queria fazer uma estufa dentro do banheiro. Aí nós estamos pesquisando e vamos enviar a resposta para os dois. O objetivo da página na internet é o de disponibilizar ao público em geral os conhecimentos desenvolvidos por professores e alunos da Universidade Federal, dentro do Laboratório de Paisagismo. Nós estamos mostrando todas as pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Paisagismo, né, as pesquisas relacionadas à pós-graduação e à graduação, né, com os alunos da extensão, da pesquisa. Aqui no projeto Laboratório de Paisagismo ao Alcance de Todos, a gente realiza atividades como experimentos, né, que é o que eu estou fazendo com essa espécie, que tem um potencial ornamental, que é a Aristolochia gigantea. Ela foi fruto de um texto que foi feito para a homepage e várias pessoas escrevem, os usuários mandam e-mail perguntando mais informações sobre ela, né? E como é uma espécie nativa, não se tem muitas informações no site, então a gente está realizando esse experimento que é testar a germinação dessa planta, né, que tem um potencial ornamental. Por exemplo, o fruto dela é em forma de um paraquedas invertido, né? E a semente é num formato de decoração. Deixa eu pegar aqui e mostrar. Ó, é um coraçãozinho. A Aristolochia gigantea é conhecida popularmente como orelha de elefante.
Ela cheira a carne podre e por isso atrai as moscas varejeiras, responsáveis pela polinização da planta. Estudos revelam que as índias usavam o chá desta folha para abortar ou induzir o parto. Outra espécie que a gente também vai realizar um experimento é a Edelweiss, que é uma espécie exótica, né? E tem várias histórias e lendas a respeito dela. Ela é nativa dos Alpes, né? Então, a gente também fez um texto para a homepage e várias pessoas escreveram perguntando mais informações, informação de cultivo, como é que faço para conseguir sementes. Então, agora a gente também está realizando esse experimento com essa espécie. Devido à popularização das escaladas e caminhadas pelas montanhas da Áustria, Alemanha, Suíça e Itália, a Edelweiss quase desapareceu do seu habitat natural. O Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná também realiza pesquisas e estudos nos parques de Curitiba. O Jardim Botânico, por exemplo, guarda exemplares típicos da floresta paranaense. Muitas dessas espécies praticamente desapareceram do estado. Entre 1960 e 1980, o Paraná gerou a maior devastação de florestas subtropicais de araucária de todos os tempos. Árvores como essa foram derrubadas para dar lugar à agricultura. No Jardim Botânico também é possível encontrar vegetações de outras regiões do país. O site de paisagismo também oferece aos usuários muitas informações curiosas, como a maior de todas as árvores. É esta sequoia, de 80 metros de altura e 32 de diâmetro. Ela fica no estado americano da Califórnia. Já a menor é o bonsai, que em japonês significa árvore em vaso. O pequeno tamanho desta planta é o resultado de uma poda sistemática dos galhos e raízes. A mais velha de todas as árvores é a Matusalém. Esta espécie de pinus americano com 4.600 anos de idade. A flor mais fedida é também a maior do mundo. Nativa da ilha de Sumatra, na Indonésia, ela tem o odor de carne podre que pode ser sentido a 1 quilômetro de distância. Damos dicas, assim, a última que faz parte da renovação dessa página é que é relativo a um assunto que foi bastante requisitado, seria paisagismo em áreas pequenas, né? Até se justifica isso porque hoje nas áreas urbanas se tem espaços bem limitados, né? As pessoas às vezes só tem uma varanda para fazer um jardim, né? E elas sentem necessidade de ter esse contato e não sabem por onde começar. Então eu fiz um texto quase como uma aula de paisagismo, né? Falando que a gente pode explorar, por exemplo, todas as propriedades das plantas, né, além dos efeitos que elas produzem. Bem, essa é mais uma dica de paisagismo, usando a criatividade, o bom senso. Essa aqui é uma área praticamente considerada degradada, né, após a construção de um prédio, onde teve um barranco desnudo, uma nascente, mas em condições precárias, né, ainda em tubos, que dá uma impressão muito feia ao lugar, né, dá uma impressão que é uma boca de lobo. Então, com poucos recursos, né, e até o espaço reduzido, a gente pode melhorar esse espaço, né, através do recobrimento, né, de toda a saída da água, deixando apenas algumas brechas, né, alguns espaços para a água verter, todo recoberto por pedras irregulares, né, formando uma queda d'água. Aqui tem uma área muito mais profunda que nós introduzimos uma caixa de água de amianto, né? Tem uns 2 metros de profundidade, 1 metro, quase 2 metros. E essa queda que dá uma certa elegância, né, ao lugar, né? Para complementar o paisagismo, né, alguns bancos, o recobrimento do talude com grama. Nós tentamos colocar 2 tipos de gramas aqui, mas no caráter, por ser universidade, um caráter didático, né? De mostrar aos alunos efeitos de 2 gramas diferentes. No caso daqui, nós colocamos a grama coreana,
né, a grama que chamam vulgarmente também chamada a grama japonesa, para dar um relevo ao lugar, né? Por ser plano, dá uma certa monotonia ao lugar. Então a grama vai produzindo umas elevações para marcar bem a perspectiva do lugar. O que é mais? Algumas espécies que têm afinidade com a água, né? Que seriam algumas plantas aquáticas, papiros, né? Lírio do brejo, né? A gente tem a eritrina, né? Que são plantas que elas desenvolvem muito bem numa área ou na água, propriamente na água, ou em áreas bastante úmidas, né? Então, com pouca coisa, né, com poucos recursos e com criatividade, você pode transformar um lugar que é considerado degradado em um lugar aconchegante, agradável e para que possa gerar um ambiente de convivência com alunos aqui da universidade, funcionários, né, e tomar um solzinho, né, e quando se tem principalmente dias frios. Este é mais um exemplo de um jardim criado em cima de uma área reduzida, né? Ele foi feito em cima de uma ilha, né? Justamente para se concentrar e não mostrar muito o espaço, né, real do local, né? Ele praticamente é feito com espécies de diversos tipos, né, de formação, pode ser folhagem, com floríferas. No caso aqui, a gente tem uma miscelânea de plantas, né? Então, azalé nós temos aqui com 2 tipos, mas poderia ser com um tipo só de tonalidade, né? A gente poderia misturar isso aqui também através das épocas do ano, né? Das estações do ano. A gente tem sempre flores durante as estações do ano. No caso aqui, a gente fez essa mistura, mas conciliando a folhagem com plantas floríferas, né? Então, esse canteiro aqui é bem irregular, né, para não marcar também o formato geral, né, do terreno. Pode-se colocar algumas plantas de porte maiores, mas a tendência é não usar plantas com estrutura mais avantajada, senão você demarca muito o tamanho do terreno, né? O ideal é você trabalhar com diversas estruturas, no caso como esse, né? Um porte arbóreo, arbustivo e de forração, né? E se tiver oportunidade no jardim, não custa nada também abrilhantar, né, a beleza das plantas com a iluminação local, né, iluminação mais focando a composição criada nesse espaço. O Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná realizou uma série de entrevistas para descobrir o perfil de quem frequenta os parques de Curitiba. O Barigui e o Bosque do Papa são os mais frequentados e, em sua maioria, por pessoas com nível de escolaridade superior. 60% dos frequentadores são homens, 36% dos visitantes do passeio público fizeram apenas o ensino básico. E o Parque Tanguá recebe principalmente turistas e famílias. A maioria vai aos parques diariamente ou até 3 vezes por semana, principalmente para as caminhadas e exercícios físicos. O paisagismo é também a arte de lidar com as emoções e a ilusão, seja em espaços amplos ou pequenos. Eu falo muito do efeito ilusório, né? Como o paisagismo é como decoração de uma sala, por exemplo. Se a gente quer aumentar uma sala, a gente pinta a sala de quê? De branco, né? Se você quer diminuir espaço, você pinta ela com tintas mais fortes. A mesma coisa a gente pode fazer uma analogia com os jardins, né? Então, fazendo uso de propriedades da planta, né? Que seria textura fina, cores claras, né? Fazer uso de
de canteiros informais, não formais, estrutura leve, né, das plantas, te dá uma sensação de profundidade. O paisagismo nada mais é do que você está produzindo uma imagem, né, onde você pode dar profundidade, pode dar perspectiva. Então, esses espaços precisam de muita criatividade para que você possa desenvolver um espaço agradável. Você conheceu o Laboratório de Paisagismo da Universidade Federal do Paraná. Mais informações é só acessar o seguinte endereço na internet: www.floresta.ufpr.br/TIL Paisagem/